I just worked out. Are you playing on grass? Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Aproximadamente 1h30 atrás se encerrou o Shabat aqui na Terra Santa de Israel. Eu me dirigi aqui até a Cidade Velha para gravar para vocês a minha mensagem de Torá, a minha mensagem em defesa do povo judeu. Escolhi fazê-lo aqui ao lado da réplica da Menorá de Ouro, que se encontrava no Beit HaMikdash, que nos foi roubada pelos romanos durante a destruição do segundo Beit HaMikdash. Que ela nos inspire, que ela me inspire e que inspire vocês a receber essa mensagem, que, como eu já disse numa outra ocasião, na verdade nada mais são do que ecos do passado. E preciso começar dizendo, e por isso eu devo ir direto ao ponto, que todo judeu, seja ele quem for, é um alvo potencial daqueles que promovem essa nova onda, imensa onda de ódio antissemita no mundo. Portanto, a nossa resposta deve vir no mesmo tom. É necessária a unidade do povo judeu, não apenas aqui em Israel, mas no mundo todo. E é preciso dizer que muitos de nós, não aqueles que estudam a Torá, estudam a sabedoria dos sábios do povo judeu, mas aqueles que, mantendo uma vida secular, jamais acreditaram que chegaria um dia que nós veríamos a maior quantidade de judeus assassinados depois do Holocausto. Nunca esses judeus que não reconhecem na Torá a fonte da sabedoria divina poderiam imaginar ser testemunhas, literalmente, da transformação do homem em animal, porque foi isso que nós assistimos acontecer aqui em Israel no dia 7 de outubro. E o que é pior, nós não só fomos vítimas do ato de barbárie inominável, como fomos obrigados também a assistir à celebração em várias partes do mundo do massacre do povo judeu. Até o momento, mais de 1.400 mortos, bebês carbonizados. É preciso repetir isso à exaustão, porque os nossos inimigos dizem que é fake, mas nós temos os corpos, nós temos as imagens que eles mesmos veicularam nas redes sociais, utilizando elas como uma arma poderosa de propaganda contra o povo judeu. Corpos baleados, pais e filhos amarrados e torturados, uns olhando para os outros, torturados e assassinados, corpos mutilados. Essa semana nós enterramos a cabeça de um judeu, porque nós não conseguimos encontrar o resto do corpo dele. Famílias inteiras executadas, ou quase todas executadas. Essa semana tivemos o enterro de uma família no qual sobrou só apenas um rapaz, um rapazinho tão jovem, perdeu pai, mãe, as duas irmãs, famílias destruídas, jovens e mulheres violadas, são estupradores, jovens e idosos levados como reféns, sequestrados. E nós poderíamos estar naturalmente falando, e no futuro vamos mencionar esse fato como um pogrom moderno, como algo que teve lugar com absoluta fidedignidade e semelhança com o que ocorria na Lituânia, na Polônia, na Ucrânia, na Rússia, nos stealth, onde viviam, nas vilas onde vivia o nosso povo, mas isso não aconteceu, né? Há um século atrás, na Rússia. Isso aconteceu em Israel, em 2023. Portanto, não vamos perder de vista o ocorrido. O Hamas, como eu disse,
transformou as redes sociais e vem mantendo nas redes sociais uma poderosa arma para promover, né, a sua odiosa política de assassinato, estupro, sequestro e tortura do nosso povo. E é por isso que nós afirmamos que não se trata de um exército de libertação nacional, né, ou de um grupo que busca a construção de um Estado soberano palestino. É terrorismo. Não há outra expressão que designe esses fatos. Quem não reconhece essa força como uma força maligna, como uma força do mal, que olha diretamente para nós, para cada um de nós, eu devo dizer, perdeu a sua humanidade. Não se trata apenas de ser, né, preconceituoso com o povo judeu. Não se trata apenas de ser antissemita. Perdeu completamente a sua capacidade de discernimento, a sua clareza a respeito dos valores fundamentais que deve orientar a civilização humana. Portanto, não é difícil, me parece, não é difícil fazer uma escolha, escolher de que lado ficar. E a verdade é que a humanidade tem se dividido de maneira muito contundente. Existem aqueles poucos que estão ao nosso lado, que estão ao lado da humanidade, que estão ao lado do exército de Israel, e tem essa multidão de inimigos do povo judeu, que fazem com que cresça cada vez mais essa onda que eu me referi no início, essa imensa onda antissemita. E eu pergunto, porque afinal de contas o que o nosso povo fez ao longo da história foi lançar luz, né, sobre o obscurantismo da alma humana. Como é possível destruir a inocência infantil de olhos brilhantes das nossas crianças, de sorrisos alegres, roubando, né, os nossos bebês, assassinando os nossos filhos, despedaçando o coração dos pais, né, e ainda assim permanecer humanos? Não se trata mais de qualquer humanidade. Hamas é uma organização, né, que existe para destruir o povo judeu. Perdeu há muito qualquer capacidade de humanidade e por isso nós não temos qualquer espécie de perdão para essa força maligna. É preciso ter muito claro, e é por isso que não há cessar-fogo, e é por isso que não haverá paz até que nós terminemos a destruição por completa do Hamas. Não venham falar ao povo judeu em paz antes de 40 mil jihadistas, brigadistas, combatentes, seja lá o nome que você quiser dar, do Hamas. Enquanto esses corpos não tombarem sobre o solo de Gaza, o trabalho das forças de defesa de Israel não estará concluído. Enquanto lamentamos e refletimos sobre aquilo que para nós até alguns dias atrás era absolutamente impensável, há pessoas ao redor do mundo comemorando. E isso não é no Afeganistão, isso não é entre os talibãs, ou mesmo entre comunidades árabes ou maometanas que nos odeiam na Tunísia, onde incendiaram uma sinagoga, ou na Líbia, né? Ou na capital egípcia, o Cairo, ou na Jordânia. Não! Essas comemorações tiveram lugar em Londres, em Paris, em Nova York. Não foi no Iraque, não foi apenas no Iraque, não foi apenas na Turquia. Foi também nas principais capitais europeias e, pasmem, também na grande metrópole norte-americana. Foi em todos esses lugares e foi também na Times Square. É preciso reconhecer isso. Se nós não entendermos a natureza do enfrentamento, né, posto, a força dos nossos inimigos, que estão organizados em Paris, em Londres, em Berlim, em todas as capitais europeias e também em toda a América do Norte, inclusive no Canadá, nós não vamos saber como nos proteger, não vamos saber como lidar com essa situação. Muçulmanos distribuem doces, celebrando o resultado desses ataques, celebrando
o extermínio do povo judeu, o genocídio contra o nosso povo, celebrando as mortes de crianças, idosos, mulheres, pessoas que se encontravam desarmadas nas suas casas, celebrando Simchat Torah. É disso que se trata. Eu repito mais uma vez, não vamos perder isso de vista. De modo que o que nós estamos presenciando são ecos da ascensão, da mesma ascensão que o nazismo teve nos anos 30. Será que não é óbvio demais? Será que precisa ser um navio, um profeta, para poder entender o que está acontecendo no mundo? Nós estamos tendo uma repetição dos acontecimentos históricos. Mas não para por aí. Do lado de fora da ópera, em Sydney, na Austrália, os manifestantes gritavam, e tudo que eu estou afirmando aqui pode ser confirmado com uma simples busca na internet. Eles gritavam, gás nos judeus. Na Turquia, jornais defendiam abertamente que fosse suprimida a cidadania dos judeus que ainda vivem na Turquia. Em Londres, escolas judaicas são vandalizadas e tinta vermelha é salpicada nas portas das nossas casas, sinagogas, das nossas escolas, das nossas instituições. Em Paris, em menos de 48 horas, foram registrados mil incidentes antissemitas. Em um comício em Toronto, vamos falar de Toronto porque o Canadá é um país, que valoriza muito a sua multidiversidade cultural. Em Toronto, meus amigos, eles gritavam nas manifestações de apoio ao Hamas e à causa palestina, cortem-lhe as cabeças. Era isso que eles gritavam. Não era viva o Estado soberano da Palestina, não era todo apoio à luta do povo palestino, não. Cortem-lhe as cabeças. Em Sydney era gás nos judeus, Em Londres era cortem-lhe as cabeças. Perdão, em Toronto era cortem-lhe as cabeças. No metrô de Nova York, um homem agrediu uma mulher, deu um soco na cara dela por uma única razão. Ela é judia. E nas nossas instituições, em Berlim, mais uma vez, a Magen David, o escudo de Davi, é pintado na porta das nossas lojas, das nossas empresas, das nossas casas. No final de semana que passou, uma ativista judaica, presidente da sinagoga de Detroit, foi assassinada brutalmente com facadas. Samantha Wall. Terá sido uma coincidência, um crime comum? Não me façam considerar vocês que me assistem do outro lado dessa câmara como tolos. Nunca os judeus experimentaram em América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, esse nível de ódio. A ironia disso tudo é que hoje os judeus estão mais seguros na Rússia do que nos Estados Unidos. Há pouco mais de 100 anos atrás, nós tivemos que fugir da Rússia e nos exilamos, sobretudo nos Estados Unidos. E agora, nosso povo se encontra fortemente ameaçado no Brooklyn, em todas as cidades norte-americanas. Há uma sublevação de movimentos neonazistas e daqueles que, de um modo geral, islamizados ou não, demonstram evidente ódio antissemita. Portanto, não me venham com esse papo de que é uma guerra por território, que é uma guerra por um Estado soberano, que é uma guerra por terra. Essa é uma guerra, meus amigos, que nós travamos pela sobrevivência do povo judeu, sobrevivência do sopro de vida judaico, sobrevivência da vida dos nossos filhos, o futuro do judaísmo mundial, não apenas aqui em Israel, mas em todo o planeta, volta a estar ameaçado como esteve no período que antecede e depois da ascensão do nazismo na Alemanha. Em todo o mundo, como eu disse no início, cada judeu é um alvo em potencial.
todo judeu, não importa a sua idade, não importa o seu recorte ideológico, não importa o seu perfil socioeconômico, todo judeu é um alvo em potencial. E quando eles gritam nos Estados Unidos, vamos falar, né, da terra do tio Sam, quando eles gritam nos Estados Unidos, nas universidades norte-americanas, do rio ao mar, sabe o que eles estão dizendo? Que não existem mais não existem lugares para o povo judeu. Essa consigna é uma consigna pela destruição do Estado de Israel e o assassinato do nosso povo aonde quer que ele esteja. Isso é muito grave. Gás nos judeus, cortem-lhe as cabeças, né? Do rio ao mar. São as mesmas consignas, né? Ou quase idênticas dos nazistas na Alemanha hitleriana. Precisa entender o que nós estamos enfrentando. Reflita um pouco. É que eu vou andar um pouco, sentar ali no banco, para poder continuar transmitindo a minha mensagem para vocês. Vocês têm que ver que eu sou um homem já 54 anos de idade, e o Shabat, apesar de ser um momento de descanso, isso é só no papel, porque nós passamos o dia quase todo na sinagoga. Então eu estou um pouco cansado. Deixa que vocês aproveitem um pouco esse largo, essa praça onde fica a sinagoga do Rambam, linda. Visitem por dentro, é um lugar maravilhoso. Enquanto eu me sento ali um pouco, para poder transmitir para vocês o resto da minha mensagem, porque ainda há muito a ser dito, meus amigos. Nós temos sido acusados de antes da independência do Estado de Israel. Nós temos sido acusados de colonos na nossa própria terra, de estabelecermos o estado de apartheid na terra de Israel. 21% da população de Israel é árabe. Eles estão nas cortes supremas de justiça, os árabes, estão nas forças de defesa de Israel, no parlamento. Não há nada em Israel que se assemelhe ao que nós tivemos na África do Sul. Aqui não existem banheiros para judeus e muçulmanos, não existem ruas, calçadas, escolas ou quaisquer estabelecimentos que diferenciem, né, o acesso de árabes ou judeus. É uma retórica mentirosa para enganar os desavisados. Mas espera aí, como nós podemos ser colonos na nossa própria terra se o que nós vimos ao longo dessa imensa história que marca a trajetória do povo judeu na terra de Israel foi justamente o fato de nós sermos atacados uma e outra vez e mais uma vez pelos nossos inimigos, de Nabucodonosor até o Reino Unido. Nós tivemos a soberania da terra de Israel retirada das mãos do nosso povo. Portanto, essa leitura histórica que nos coloca como colonos, que nos apresenta como ocupantes da terra, inclusive que nós compramos, né? A Torá relata diversas partes da terra de Israel, como a tumba dos patriarcas que Abraão Avinu comprou. Essa reinterpretação da história não passa de uma degeneração. E em razão dessa degeneração, o Hamas é legitimado por forças no mundo todo. Mas legitimado para quê? Para lutar pela soberania do Estado de Israel? Não! É legitimado para nos estuprar, para nos torturar, para nos matar, para nos sequestrar em nome dessa suposta resistência que foi sequestrado no dia 7 de setembro, de outubro. Não foram apenas 224 judeus. O que foi sequestrado foi a decência. O que foi sequestrado foi a clareza moral, que parece que está faltando, né, a boa parte do mundo, especialmente nas Nações Unidas, que foram criadas justamente para evitar que coisas dessa ordem acontecessem. Portanto, está sendo travada uma batalha. Não se engane a respeito disso.
No Brasil, apenas uma plataforma no Twitter arrecadou R$500 milhão para a causa do Hamas. Meus amigos, eu vi a informação 2 dias atrás, 1.780 brasileiros doaram para o Hamas nada menos do que R$500 milhão. Vocês sabem para onde vai esse dinheiro que os brasileiros estão doando? Não vai para ser construído escolas, universidades, hospitais, casas, né? Para estabelecer esgotamento sanitário, abastecimento de água, que nós temos que fazer isso por eles, porque eles não querem, né? A autoridade palestina não faz nada, quer receber tudo de graça, parasitas. Esses recursos vão ser utilizados para pagar as famílias dos mártires, será utilizado para construir túneis, será utilizado para comprar equipamento, para montar mais foguetes. Falta tudo em Gaza, menos foguetes. Nós não tivemos um dia de paz, não tivemos 24 horas sem o lançamento de foguetes atingindo as nossas cidades. Então não venha me falar de cessar-fogo, de corredor humanitário. Corredor humanitário para quem? Ashkelon é uma cidade nossa que está destruída e os foguetes não param de ser lançados contra a nossa população. Nós tivemos que evacuar mais de 60 mil israelenses em todo o entorno de Gaza. Corredor humanitário para o povo judeu é a defesa que nós promovemos por meio das forças de defesa de Israel. E uma batalha está sendo travada. Essa batalha está sendo travada em muitos ambientes, sobretudo nos Estados Unidos, nas escolas e nas universidades. As mesmas universidades, né, que milionários norte-americanos contribuíram tão generosamente para verem erguidas, e não só para construí-las, mas também para mantê-las, de Harvard, da Columbia, de Yale a Berkeley, de Georgetown a Cornell. Em todas essas universidades, grupos de estudantes que apoiam o Hamas se mobilizam e criam uma situação de imenso constrangimento para os estudantes judeus dessas instituições. Por quê? Porque eles fazem declarações abertas de apoio ao Hamas. E quem apoia o Hamas apoia o genocídio do povo judeu. Eles chegam a fazer vigílias pela morte dos mártires. Mártires, homens que cortaram a cabeça de bebês, que assassinaram mulheres, famílias inteiras. Esses são os mártires, assassinos cruéis e impiedosos. O esgoto cruel dessa narrativa que eu me obrigo a descrever aqui transborda hoje para todos os lados nos Estados Unidos. Não tenho ilusões em relação a isso. E nos comícios esses jovens gritam, não é salve a Palestina, eles gritam: matem os judeus, matem os judeus. Portanto, eu digo ao mundo: ouçam, vocês podem tentar nos queimar, podem tentar nos gaseificar, como já fizeram isso antes no passado. Vocês podem nos desprezar, nos amaldiçoar, nos torturar, nos assassinar, né, nos jogar em guetos. Nós não vamos desaparecer. Nós jamais vamos deixar a face da terra. Nós somos um povo forte e desafiamos todos aqueles que se colocam como inimigos do nosso povo, e continuaremos a viver. Meus amigos, eu devo dizer a vocês, eu terminei essa minha mensagem de hoje: a verdade, a bondade, a justiça, que são primados da Torá, a carta de amor de Akadosh Baruch Hu, o mundo vencerá. O Hamas será derrotado. Nós vamos destruí-los completamente e vamos virar essa página da história na terra de Israel. Shavuot Tov.